Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira, professor de Ciências Humanas. Vamos dar continuidade, então. Lembrando que a nossa aula é voltada para a segunda etapa do ensino fundamental do primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. O tema da aula é humanismo. Essa é a temática da aula de hoje. Aí eu trouxe para vocês uma imagem, né, para vocês verem aí, que retrata a questão do humanismo, né, para vocês visualizarem a questão do humanismo. O humanismo foi o quê? Um movimento filosófico e literário que ocorreu quando? Nos séculos 14 e 15, na Península Itálica, né? Inicialmente o quê? O termo era empregado para designar os estudos de humanidades, né? Ou seja, literatura clássica, histórica, dialética, retórica, então sim, voltada à filosofia natural, línguas modernas, à questão da humanidade, né? Mais tarde recebe este nome porque representava o quê? A ideia que o homem, né, que a humanidade estaria no centro de tudo, né? Conhecido como antropocêntrica, né? Ao contrário da mentalidade medieval, que era teocêntrica. Beleza? Quando se fala, então, de humanismo, se fala de uma ideia, né, de um pensamento filosófico, né, que tem a questão da antropocentridade, né, do homem no centro de tudo. Foi uma corrente que surgiu do século XIV e século XV. Essa questão, né, do humanismo se destacou muito, né, principalmente no continente europeu, pela visão, pelas ideias, né, da questão da humanidade, de que a humanidade, que o homem era o centro de tudo, né? Relembrando que no século anterior era um século em que as ideias eram voltadas à questão da teocentridade, né? Teocêntrica, o que significa isso? A questão religiosa, né, era o foco. Mas com o humanismo muda-se então o olhar, né? E o homem, né, a humanidade, se torna o centro de análise, de estudos, inclusive o centro de tudo, né? Vamos dar continuidade então. E, então, é uma ideia, né, antropocêntrica, né, não teocêntrica. Teocêntrica era anterior no período, né, medieval, mas com a questão do humanismo, é voltado à ideia do antropocêntrico, né, da antropocentricidade, né, a ideia da questão de que o homem estaria no centro de tudo, né, e voltado também à questão da literatura, né, um movimento filosófico e literário que ocorreu ali, né. E os humanistas rejeitavam o quê? O período medieval, né, e chamaram essa época de Idade das Trevas. Então, segundo os humanistas, aquele período medieval era conhecido como Idade das Trevas, né? Enquanto eles representavam o Renascimento, né? Na literatura, o que? Destacaram a temática mitológica e o hedonismo, né? E a natureza como lugar de harmonia, né? Os filósofos humanistas valorizaram o que? O ser humano e a investigação através de métodos científicos, né, e as ideias da antiguidade clássica. Então, os humanistas eles tinham esse objetivo, né, do homem no centro de tudo. Começaram-se a preocupar com a questão da ciência, dos estudos da ciência, das artes, e para eles, né, o período medieval anterior era o período das trevas, né, justamente pela questão da religiosidade que existia na época. Essa era a ideia defendida pelos humanistas, que além de tudo, né, esse movimento filosófico e literário que se destacou naquele período ali, né? Houve várias transformações, esses pensadores propunham várias ideias, propunham vários pensamentos relacionados à questão também da própria ciência, né? Então, um período em que a ciência houve uma valorização do conhecimento científico, houve uma valorização da ciência, né, enquanto conhecimento, né? Então, esse é um período que marcou, né, a humanidade justamente por isso. Vamos dar continuidade, então.
E, além de tudo, né, envolve a questão, destacar o que? A temática é mitológica e o conhecido também como hedonismo, né, no sentido de que a natureza, havia uma harmonia entre a natureza. Características do humanismo, beleza? A característica é o seguinte, o humanismo buscava o que? Na razão, a explicação para os fenômenos do mundo, inclusive para os fenômenos naturais. Para os humanistas, né, o estudioso da antiguidade clássica, somente com a ordem o que era possível chegar à harmonia. Esse princípio servia tanto para a arte como para a política, né? O que acontece? Surgiu também o conhecido como antropocentrismo, né, onde o homem e não Deus estaria no centro do universo. Não significava que a religião foi abandonada, nem deixou de fazer parte da vida dos seres humanos. Então, assim, ainda havia, né, manifestações religiosas, né, no período, né, como características, mas não como centro, não como objetivo. Um dos objetivos, como objetivo central, era a antropologia, né, no caso que o homem se torna o centro. Anteriormente, no período, né, medieval, havia a questão religiosa, que Deus era como centro, e no período ali dessas ideias humanísticas, esses pensadores tinham como a humanidade como o centro de tudo, né, como centro do mundo, né, como centro de pensamentos e tal. E aí essas ideias eram ideias filosóficas, né, a partir da arte também, e eram ideias que também tinham um olhar científico, né, voltado a esses pensamentos, né. Vamos dar continuidade. E esses fenômenos, quando se fala desses fenômenos, é justamente a ideia de se entender o quê? Por exemplo, os fenômenos climáticos, né? Havia, né, no período medieval, a ideia de que tudo ocorria basicamente, né, pela questão divina. Já com a questão do Renascimento, com as ideias humanistas, começou-se o quê? A preocupar com esses fenômenos, né? A olhar, né, esses fenômenos com um olhar científico, a procurar entender os fenômenos naturais, a dimensão do planeta Terra, a partir de um olhar científico. Não só os fenômenos da natureza, mas também toda essa dinâmica terrestre, a partir, né, de um olhar científico, um olhar voltado à ciência. Vamos dar continuidade, então. E o homem, né, vê agora como protagonista da história, né, dotado o quê? De inteligência e vontade, e capaz de mudar seu destino. Então, o homem no Renascimento não aceita as verdades, né? Além de tudo, há um meio de uma experimentação, que é conhecido como empirismo, né? O que acontece? Surgiram novas ciências, né? Como a filosofia, né? A historiografia, né? Que é o estudo da história da anatomia, né? Que funcionamento do corpo humano, né? Das características, né, do corpo humano. Então, assim, é nesse momento que a ciência ela se fortalece, né, que começa-se a estudar a questão do corpo humano, né, as ideias do corpo humano, a filosofia, a questão de discutir ideias relacionadas à problematização da humanidade. Então, esse período é um período em que a ciência ela se fortalece. No período medieval foi deixado meio que de lado a questão da ciência, mas já após isso, né, já nesse momento, né, do Renascimento, no momento das ideias humanistas, começa-se a preocupar com a ciência e também com os conhecimentos relacionados à ciência, aos debates, à problematização das ciências. E surgem, né, novas ciências, surgem também novos olhares científicos, né? Vamos dar continuidade, então. E humanismo na literatura. Como que ocorreu esse humanismo na literatura? Vamos lá, então. O humanismo foi o quê? Um movimento, né, voltado também à questão da literatura, né? Nessa época, a poesia sempre ligada à música torna-se o quê? Um gênero independente, né? Os autores, recuperaram, né, a temática da mitologia,
Além de tudo, havia também obras de teatro, poesia e prosa, né? Foi um período também em que é marcado pela questão dos pintores, né? E escultores também, né? Por sua parte, que a natureza será um espaço de paz, tal como havia descrito autores latinos, né? O que significa isso? Que nesse momento é o momento em que a arte tem uma certa valorização. Então, para os humanistas, a arte não só é importante, como ela é valorizada. Desde os pintores, escultores, a questão da música, né, do teatro. Então, se há uma valorização para as manifestações culturais e artísticas. Há um olhar, né, voltado a essas manifestações. Vamos lá, então. E, além de tudo, né, além desse olhar voltado às manifestações, há também, né, a questão, né, da mitologia clássica, né, o olhar para essa mitologia clássica, né, e também a questão, né, surgiram, né, nomes do humanismo cristão como livros também de espiritualidade. Então ainda havia a preocupação ainda pela religião, mas não de uma forma tão concreta como antes, né? Mas havia sim ainda a questão do olhar para a questão da religião. Humanismo português, né? O humanismo português se inaugura com a produção de Gil Vicente, né? Esse autor escreveu o que? Autos e farsas, né? Para ser representados como na corte portuguesa, né? Além de tudo, né? Personagens com... Então, sim, ele foi, né, importante, né? Foi um autor importante para o humanismo português. E o humanismo renascentista, né? O humanismo renascentista é o seguinte, ele ocorreu dentro do Renascimento, né? Entre os séculos 14 e 15, né? Na Península Itálica. Na época, essa cidade era os centros comerciais mais importantes do mundo, né? Então, tinha-se todo esse olhar para esse humanismo, beleza? E atividade artística para ter grande prestígio social, né? Então, tinha toda essa ideia do Renascimento, beleza? E o humanismo secular, né? O humanismo secular é o seguinte, né? A partir das ideias humanistas do século XIV, surge o humanismo secular, né? Que é a psicologia humanista e a pedagogia humanística, né? Esse movimento volta à questão da dignidade humana, considerando o ser humano como um ser racional, né? É nesse momento que surge também a questão das inovações tecnológicas, né? É nesse período que a questão da ciência é valorizada, é nesse momento que tem-se um olhar, né, mais adentrado para os conhecimentos científicos, para as ideias da ciência, é nesse momento que tem-se uma preocupação maior, né, voltada à questão do conhecimento, à questão das ideias, né, da pluralidade, a questão da... Então, assim, é um período, né, são autores que trabalham, né, desde a literatura até a questão dos aspectos culturais que envolve a questão do teatro, que envolve a arte, que envolve a dança, né, um momento de transformação, né? Vamos dar continuidade, então. Relembrando também que considera o ser humano como um ser o que? Racional, né? Um ser racional, né? Que é preciso cultivar o quê? A educação moral, mas também, né, não desprezar as inovações tecnológicas e científicas. Então, tem a ciência como um olhar. E aí eu trouxe para vocês essa imagem, né, que retrata esse período, né, do humanismo, né, e das relações, né, do humanismo. Momento da atividade. Vamos fazer uma resolução de uma atividade agora. 3. É característica fundamental do humanismo a valorização do corpo humano. Isso pode ser observado no contexto dos séculos XV e XVI, onde a gente consegue ver isso, nessas ideias do humanismo. Nas estruturas das catedrais góticas? Não. Nas obras dos artesãos das corporações de ofício? Não. Nas seitas sincréticas como a maçonaria? Não. Onde? Nas obras dos pintores e escultores renascentistas, né? Então, resposta D de dado, né? Resposta D de dado, beleza? Então, essa é a resposta correta. E é isso, né? Nossos alunos e nossas alunas do EJA, né? Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas,
Comigo, professor Bruno Ferreira.